Conversa com meu povo. Solenidade da Ascensão do Senhor, celebrada neste final de semana. Vem e vê. É o título da mensagem do Papa Francisco para esse Dia Mundial das Comunicações Sociais. Diz o Papa: o convite a ir e ver, que acompanha os primeiros e comovedores encontros de Jesus com os discípulos, é também o método de toda a comunicação humana autêntica. Para poder contar a verdade da vida que se faz história, é necessário sair da cômoda presunção do já sabido e mover-se, ir ver, estar com as pessoas, ouvi-las, recolher as sugestões da realidade, que nunca deixará de nos surpreender em algum de seus aspectos. Abre maravilhados olhos ao que vires, e deixa as tuas mãos se encherem com o vigor da seiva, de tal modo que os outros possam, ao ler-te, tocar com as mãos o milagre palpitante da vida. Aconselhava o beato Manuel Lozano Garrido aos seus colegas jornalistas. Por isso, continuou o Papa, desejo dedicar a mensagem deste ano ao chamado a ir e ver, como sugestão para toda a expressão comunicativa que queira ser transparente e honesta, tanto na redação de um jornal, como no mundo da web, tanto na pregação comum da igreja, como na comunicação política ou social. Vem e vê, foi o modo como a fé cristã se comunicou a partir dos primeiros encontros nas margens do Rio Jordão e do Lago da Galileia. Dessa forma, começou o Papa sua mensagem para esse Dia Mundial das Comunicações Sociais, comemorado no dia da Ascensão do Senhor. Depois que o Senhor subiu ao céu, recomendando aos discípulos a oração pela vinda do Espírito Consolador, começou o tempo da comunicação da Boa Nova do Evangelho, até o final dos tempos, chegando aos confins da terra, até que Deus seja tudo em todos. Este é o tempo da comunicação. Nesses dias comemoramos os 25 anos da Rádio Nazaré FM, 4 de maio, 19 anos da TV Nazaré, 11 de maio. Nosso jornal Voz de Nazaré é mais que centenário. Em julho completará 108 anos. E estamos renovando o nosso portal de internet para continuar o projeto de evangelização através dos meios de comunicação social. Ao celebrarmos os 6 anos da partida de Dom Vicente Joaquim Zico para junto de Deus, no último dia 4 de maio, justamente no aniversário da Rádio Nazaré FM, em sua pessoa, recordamos tantas e outras e muitas pessoas que colaboraram de todas as formas para construir esta maravilhosa história com o privilégio alcançado da graça de Deus de ter em nossa Igreja de Belém tantas possibilidades de comunicação. Certamente, Dom Vicente levou para o céu, além do amor de caridade vivido com intensidade nessa terra, também todas as vozes com as quais nossa Igreja evangeliza, a partir de sua ousadia em empreender as iniciativas cujos frutos hoje celebramos. Entretanto, a comunicação do Evangelho tem seu ponto de partida no testemunho dos valores que dele nascem. Desejamos reconhecer a importância e a simplicidade de muitos irmãos e irmãs silenciosos, discretos e ao mesmo tempo eficazes na transmissão da fé. Temos a certeza
de que muitos de nós terão histórias para contar dos exemplos recebidos de familiares, parentes e amigos, gente que percorre as estradas da existência humana numa estrita fidelidade a Deus e à Igreja, cuja luz só resplandecerá em todo o seu fulgor na eternidade. É hora de abrir os olhos para ir e ver, às vezes bem perto de nós, homens e mulheres justos e santos, comunicadores genuínos das coisas de Deus. Se vem e vê, foi o modo como a fé cristã se comunicou a partir dos primeiros encontros nas margens do Jordão e do Lago da Galileia, afirma o Papa. Desejamos dizer e reportar-nos, e nós também, às pessoas que evangelizam nos encontros diários, quando proclamam aos outros o amor de Deus. Chegando aqui à nossa realidade, quero recordar os diálogos simples e fecundos, a pastoral da visitação e da acolhida, as visitas com as imagens de Nossa Senhora, as pessoas que vão aos hospitais para confortar os enfermos, as missões de porta em porta. É tempo de valorizar o apostolado feito de pessoa para pessoa, por exemplo, pela Legião de Maria ou outros grupos. O Evangelho se multiplica e chega ao coração das pessoas. E quantas pessoas o fazem com a certeza de que Maria passa na frente, contando com a companhia daquela que é a estrela da evangelização. E quer dizer da comunicação realizada pelos sacerdotes e diáconos no ministério da pregação? Preciosa presença, seriedade e competência a que se acrescentam as inúmeras celebrações da Palavra de Deus em nossas comunidades, nas quais esta palavra é destilada com amor e unção servindo ao povo de Deus. E o horizonte se abre para a leitura orante, Lectio Divina, da Palavra de Deus, que pouco a pouco se difunde em meio ao nosso povo. Não tem menos valor, antes são imprescindíveis os muitos grupos de oração, por exemplo, da Renovação Carismática Católica, nos quais a Palavra de Deus vem a ser aprofundada, rezada, para conduzir à vida. A esta altura, podemos ainda valorizar uma verdadeira instituição que se espalhou pelas nossas paróquias e comunidades, nascida a partir da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, as Guardas, que tem sido um significativo instrumento de pastoral da acolhida. Temos visto, inclusive nesses tempos de restrição do número de fiéis presentes em nossas celebrações, pelas normas sanitárias vigentes, o modo atento com que guardas, homens, mulheres, jovens e crianças conduzem as pessoas que chegam para as celebrações, como a dizer: venha e veja, entre na nossa casa, que é a igreja. Podemos ampliar o nosso reconhecimento à pastoral da comunicação, PASCOM, com a qual a maioria de nossas paróquias provocou positivamente os fiéis a entrarem em nossos templos, mesmo de longe, através das redes sociais. Há que reconhecer o esforço, e a maioria é de jovens, de quem fez as paróquias entrarem nas igrejas domésticas, que são as nossas famílias, através da transmissão das celebrações pelas redes sociais. E agora sim, chegamos aos profissionais da comunicação de nossa Fundação Nazaré de Comunicação, que gastam, expressão do Papa, solas dos sapatos, trazendo para o positivo a observação dele, mas a constatação de que ele faz que é necessário gastar as solas dos sapatos. E aqui, na Fundação Nazaré de Comunicação, encontramos pessoas para procurar histórias e verificar com os próprios olhos as situações,
abrindo-se ao encontro, pois não o fizerem permanecer espectadores externos, apesar das inovações tecnológicas, com a capacidade que tem de nos apresentar uma realidade engrandecida, onde nos parece estar imersos. Todo instrumento só é útil e válido se nos impele a ir e ver coisas que não chegaríamos a saber. Se coloca em rede conhecimentos de que não circulariam, se suscita encontros que não teriam lugar. Citação desta mensagem do Papa para o dia da Ascensão. Enfim, sugerimos aos profissionais da grande mídia a leitura e o conhecimento da preciosa mensagem do Papa, pois sabemos do idealismo de tantos homens e mulheres que se dedicam seriamente a esta tarefa da comunicação. A eles e a elas oferecemos uma pérola constante do que disse o Papa. Na comunicação, nada pode jamais substituir de todo o ver pessoalmente. Algumas coisas só se podem aprender experimentando-as. Na verdade, não se comunica só com as palavras, mas também com os olhos, o tom da voz, os gestos. O eterno fascínio de Jesus sobre quem o encontrava dependia da verdade de sua pregação, mas a eficácia daquilo que dizia era inseparável do seu olhar, de suas atitudes e até de seus silêncios. Os discípulos não só ouviam as suas palavras, mas viam-no falar. Com efeito, nele, Verbo encarnado, a palavra ganhou rosto, o Deus invisível deixou-se ver, ouvir e tocar, como descreve o próprio João. A palavra só é eficaz se vê, se te envolve numa experiência, num diálogo. Por esta razão, o vem e vê era e continua a ser essencial. Nossa igreja possa viver de tal modo que diga com gestos e palavras a tantas pessoas, especialmente as mais distantes ou afastadas, venham e vejam, e então se encontrem com o Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, guardemos esta mensagem para a festa da Ascensão, Dia Mundial das Comunicações Sociais. Mas você permaneça conosco, porque estaremos de volta daqui a pouco. Conversa com meu povo. Solenidade da Ascensão do Senhor, celebrada neste final de semana, faz parte do calendário litúrgico da Igreja. E quando então Papa São Paulo VI propôs a celebração de um Dia Mundial das Comunicações Sociais, o que foi aceito depois por várias instituições do mundo inteiro, nós nos acostumamos a recolher mensagens do Papa para este Dia Mundial das Comunicações, como acabamos de refletir. Eu manifesto mais uma vez minha ação de graças a toda essa equipe maravilhosa da Fundação Nazaré de Comunicação, os cargos diretivos, até todas as funções que são exercidas em nossos meios de comunicação. Agradecendo este privilégio que temos como igreja de ter tais meios de comunicação. E nós os temos muito mais do que tantas outras dioceses pelo Brasil afora. E como recomeçamos semana passada, vamos pouco a pouco retomar o ritmo deste programa Conversa com Meu Povo, nestes primeiros finais de semana, para o sábado e domingo, e depois voltaremos ao ritmo de programas semanais mais vezes. E hoje já queremos
responder perguntas que foram gravadas e todos perceberão que essas foram perguntas, na maior parte, feitas por jovens, que nos levam a buscar respostas juntos para várias questões. A primeira pergunta vem de um jovem chamado Alexandre. É uma pergunta sobre uma figura que marcou muito a comunicação na nossa igreja, Padre Léo. Vamos ouvir. Certa vez, em 2015, assistindo à última homilia do Padre Léo, né? Aí eu vi o senhor telefonando para ele, né? Durante a última homilia dele, né? Que ele estava vivo. E eu vi aquela amizade que o senhor tinha com ele, né? Aí eu queria saber o que o Padre Léo, né, contribuiu para o senhor e também o que ele fez, né? A influência que ele deu na sua evangelização. Eu conheci o Padre Léo quando ele era assistente da Renovação Carismática Católica em Santa Catarina e ele me convidou para pregar um encontro que lá se realizava. E ali começou uma bela amizade, relações fraternas muito próximas. E eu tive uma graça especial quando ele ficou doente e foi para o hospital e ali teve que fazer todos os procedimentos necessários à situação em que se encontrava, porque ele tinha um enfisema pulmonar e depois aquilo desencadeou num câncer muito grave. Mas no dia em que os médicos anunciaram ao Padre Léo que ele estava com câncer, eu estava com ele no hospital, lá em São Paulo. Estávamos com o senhor Jonas Abib, da Canção Nova, que aliás agora está numa situação também delicada de saúde com câncer, e eu estava ali junto. E o médico quis anunciar ao Padre Léo com a minha presença que ele estava com câncer. Eu disse ao Padre Léo, não desperdice nenhuma dor, nenhum momento, nenhum sofrimento pelo qual você deverá passar por causa dessa enfermidade. Ele se voltou para mim e disse assim, eu assumo o compromisso de oferecer tudo o que eu vier a passar durante essa enfermidade. E mantivemos o nosso contato, até que aquele dia a que o Alexandre se refere, eu estava viajando, dirigindo o carro, parei numa cidade, numa casa de um sacerdote, e ali eu liguei a televisão, porque tínhamos combinado que eu entraria pelo telefone para conversar com ele. Foi a última pregação que ele fez. Então nós compartilhamos muito o ideal da evangelização e todos sabemos o vigor com que ele se entregou a esse trabalho e agora estamos todos juntos neste processo em vista da beatificação do Padre Léo. Então foi uma oportunidade privilegiada de ver aquele homem zeloso, dedicado, íntegro no serviço do Evangelho. Então foi uma possibilidade de uma amizade e de um lutar juntos por causa do Evangelho de Jesus. Segunda pergunta vem de Bruno. A minha pergunta seria, qual é o critério para se tornar um cardeal? O critério é muito simples, é a escolha do Papa. Quem são os cardeais? São aqueles bispos que são então nomeados cardeais, significa que são eleitores do Papa. E o Papa Francisco ampliou muito isso aqui. Ele fez cardeais pessoas de vários lugares do mundo inteiro, de todos os espaços. Então o critério é uma escolha pessoal do Papa. Ele chama aqueles que ele considera adequados para serem futuros eleitores do Papa seguinte e também os cardeais funcionam como conselheiros do Papa nas questões mais delicadas. Terceira pergunta é de Carlos Bolsão. Dom Alberto, a pandemia veio para transformar o ser humano ou mostrar a presença de Deus? Carlos,
sua pergunta é muito importante, muito positiva, porque muitas pessoas querem fazer interpretações a respeito da pandemia. Deus que a causou? Não. O Papa diz assim, Deus não está na raiz da pandemia, porque é uma circunstância da própria natureza humana, e é interessante que é cíclico, mais ou menos a cada 100 anos, o mundo assiste uma epidemia, uma pandemia de alguma enfermidade muito grave. A anterior tinha acontecido entre 1914 e 1918, um pouco até 1920. Aliás, Francisco e Jacinta, os dois santos, que com a irmã Lúcia tiveram a experiência de Nossa Senhora de Fátima, eles morreram como consequência desta que se chamou a gripe espanhola. Agora o Papa observou uma coisa muito sábia. Todos os acontecimentos devem ser entendidos como uma linguagem misteriosa de Deus. E São Paulo diz assim, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu posso falar na chuva, posso falar numa briga, posso falar no vento, posso falar no calor, água e daí por diante. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se estamos diante de uma pandemia, nós temos que nos debruçar nesse amor a Deus e amor ao próximo e então nós tiraremos as lições. É claro que as pessoas se assustam e é claro que o nosso mundo perdeu essa referência, perdeu o contato com Deus. E nós precisamos aproveitar essas situações tão dolorosas, trágicas, para nos aproximarmos mais dele, para ouvirmos com maior fidelidade a palavra do Senhor. Mais uma pergunta que vem de Denilson. Eu gostaria de saber do senhor que o Papa pede uma igreja em saída. E nesse tempo em pandemia, como se deve ser uma igreja em saída nesse período de pandemia? Muito obrigado pela sua pergunta. Se você acompanhou bem a vida da nossa igreja, mesmo durante esse tempo de pandemia, nós criamos paróquias, nós abrimos áreas missionárias, nós construímos igrejas, nós envolvemos as pessoas, por exemplo, através da liderança da Cáritas. Essa campanha bonita que a Cáritas está fazendo junto com a Fundação Nazaré de Comunicação, Pão em Todas as Mesas, nós não deixamos de fazer as nossas atividades. Depois vivemos também uma igreja em saída com aquilo que está acontecendo agora. Você me vê através de um meio de comunicação. Nós saímos daqui, saímos da minha casa, saímos de dentro das igrejas e fomos às igrejas domésticas, que são as casas de todas as pessoas. E tantas pessoas se tornaram missionários e missionárias, quantos médicos, enfermeiros e enfermeiras se tornaram pessoas verdadeiramente ungidas, levando a igreja onde quer que pudessem estar presentes. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso e valorizar todas as oportunidades. É telefonema, é mensagem, é programa de rádio, de televisão, são as redes sociais, para quê? Para que a igreja esteja sempre em saída. E uma das manifestações mais significativas para nós na igreja de Belém é justamente essa multiplicação das áreas missionárias que posteriormente serão constituídas como paróquias. Última pergunta de hoje é de Edson Aleixo. Eu gostaria de saber como fica a questão da catequese e quais são os meios que nós podemos utilizar no processo catequético dentro desse cenário que nós estamos vivendo. Bom, o cenário criou dificuldades para a continuidade da catequese. Algumas paróquias estão encontrando soluções interessantes. A paróquia Nossa Senhora do Ó, por exemplo, em Mosqueiro, tem feito uma coisa muito interessante. Entrega uma folha que é uma metade de uma folha de A4, com um roteiro para as famílias levarem e fazerem a catequese dentro da família. Nós estamos pensando em fazer também a catequese através de programas de televisão.
através das redes sociais. Então, nós não podemos fechar as nossas portas. Nós precisamos pensar que, durante esse período, do Antônio e eu temos feito crismas em vários lugares, nas diversas paróquias. Então, as paróquias estão se virando da mesma maneira como as escolas estão fazendo o ensino à distância, justamente por causa das dificuldades que vivemos. Nós também, nas paróquias, estamos encontrando muitos meios para não nos afastarmos das pessoas. Sair daqui para chegar onde você está, sair daqui para chegar onde quer que as pessoas estejam, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Assim, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estar juntos neste programa Conversa com Meu Povo, desejando que estejamos outra vez unidos daqui a poucos dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.